Imagine acordar sem despertador, sem teto, sem lençol. Apenas o som de um riacho distante, o estalo das brasas quase apagadas e o cheiro sutil de fumaça misturado com musgo e pele. Você não sabe a data, não sabe o que virá, mas precisa sobreviver. Hoje, vamos viajar juntos para dentro da caverna. Não como espectadores, mas como membros da tribo. Vamos descobrir o que, afinal, faziam os nossos ancestrais. O dia todo. Aperte bem a pele sobre os ombros. A fogueira está baixa. E a história está apenas começando. Mas antes, quero te perguntar uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí onde você está? Se essa viagem pelo tempo já começou a te prender, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Daquelas que aquecem como o fogo antigo e ecoam como cantos nas pedras. Agora sim, vamos juntos. A noite foi fria. O vento sussurrou entre as pedras e alguns morcegos fizeram ruídos curtos lá no alto da caverna. Mas as brasas resistiram. Ainda pulsavam, vermelhas, enterradas sob cinzas finas como poeira lunar. O primeiro a acordar foi o mais velho. Ele não abriu os olhos de uma vez. Cheirou o ar. Farejou como um cão experiente. Nada de fumaça estranha. Nenhum odor metálico de sangue. Bom sinal. O mundo ainda estava em paz. Levantou-se com cuidado. O joelho estalou. Pegou um galho e cavou levemente as brasas. Soprou. Chamas pequenas surgiram como uma lembrança que volta. Logo depois, a mulher de cabelos grossos e escuros se mexeu. Ela dormia abraçada à filha mais nova, encolhida como um novelo. As crianças ainda dormiam, enfiadas entre peles de cervo e pele humana. Era ali, no calor coletivo, que o dia anterior havia terminado. E era ali que outro começava. Antes mesmo do sol nascer completamente, já havia trabalho. O frio ainda mordia os dedos, mas o corpo precisava se mover. O primeiro gesto era o da coleta de lenha. Alguns jovens saíam em silêncio, com os olhos semicerrados e pés rápidos. Sabiam onde procurar. Nas raízes mortas, sob árvores caídas. Lenha úmida não queimava bem. Havia que ser precisa. Enquanto isso, o grupo principal se ocupava em manter os ossos limpos e as ferramentas afiadas. O sílex era mais valioso que ouro. Com ele, abriam carnes, cortavam fibras, moldavam outros objetos. Era passado de geração em geração, e cada lasca nova era acompanhada por um ritual quase silencioso. Uma batida firme, depois outra mais leve, girando a pedra com respeito. As mulheres trançavam fibras, cordas, cestas, ligaduras. Cada nó carregava uma pequena intenção. Não era apenas técnica, era cuidado. Era memória de milênios nos dedos. O desjejum não era farto. Muitas vezes, consistia em raízes deixadas sob cinzas na noite anterior, frutas secas escondidas em recipientes ocos de osso ou um pedaço pequeno de carne defumada. Se a caçada do dia anterior havia sido boa, talvez houvesse gordura derretida, armazenada em peles costuradas. Um alimento sagrado. Mas comer não era automático. Antes de qualquer mordida, alguém, geralmente o ancião, murmurava sons guturais, olhando para cima ou para a chama. Era um agradecimento. Ou talvez um lembrete. Nada era garantido, nem mesmo o que já estava na mão. Os homens mais fortes se afastavam. Carregavam lanças com pontas endurecidas ao fogo ou presas de animais afiadas como facas. Seguiam trilhas quase invisíveis, farejavam pegadas, escutavam aves. Sabiam interpretar o silêncio. Quando os sons paravam, o perigo se aproximava. Ou a presa. A caçada era longa. Podia durar o dia inteiro. Às vezes, um homem voltava arrastando a perna, sem carne, mas com histórias. Outras vezes, não voltava. Mas se o retorno vinha com sucesso, a alegria era coletiva. O sangue da presa era tocado na testa das crianças.
A carne era repartida, e o nome do caçador se tornava canto por algumas noites. Enquanto os caçadores estavam fora, a caverna pulsava. Mulheres mais velhas cuidavam dos pequenos, ensinando a observar formigas, contar sementes, usar a ponta do dedo para desenhar símbolos no chão batido. Algumas dessas crianças, curiosas, tentavam imitar os gestos dos adultos. Faziam miniaturas de lanças com gravetos, enrolavam peles de rato sobre os ombros. Brincavam de futuro. Do lado de fora, algumas mulheres forrageavam. Procuravam folhas comestíveis, cascas medicinais, cogumelos. Havia perigo, sempre. Uma picada errada, uma planta venenosa, um animal inesperado. Mas elas sabiam. Memória passada por avós e por outras que não estavam mais ali. Cada folha era tocada, cheirada, às vezes esfregada na pele antes de decidir se seria levada. Não havia sabão. Mas havia água corrente, areia fina, cinzas quentes, gordura animal. Com isso se limpavam. E, principalmente, evitavam infecções. Quando alguém se machucava, as mulheres mais velhas preparavam pastas com ervas trituradas e saliva. Colocavam sobre a ferida, amarravam com folhas secas e murmuravam palavras repetidas. Palavras antigas. Talvez mágicas. Talvez apenas conforto. Ao entardecer, os sons diminuíam. A caverna escurecia de novo. O fogo voltava a ser centro. Ali, sem precisar dizer muito, compartilhavam o dia. Alguém contava sobre uma pegada estranha. Outro, sobre um sonho com água vermelha. E os mais velhos repetiam histórias dos que vieram antes, de como sobreviveram à grande fera, à fome, à neve. As crianças ouviam, os olhos abertos, como luas pequenas. O medo e o encanto se misturavam. E talvez, naquela noite, alguém ousasse pegar carvão da fogueira e desenhar na parede. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo esse calor da fogueira. Talvez já tenha se visto ali, com o couro sobre os ombros, ouvindo histórias ao pé da caverna. Se essa viagem te tocou, comente. Eu acordaria naquela caverna. A aurora ainda não despontara. Um nevoeiro úmido pairava na entrada da caverna, pendendo como véu sobre a paisagem silenciosa. Mas as árvores já tremiam com um frio novo. Um aviso. A hoste, o caçador mais jovem, acordou num sobressalto. Sentiu o aroma do medo antes que visse qualquer sombra. Havia pegadas frescas, grandes pegadas, de algo que deixara marcas recentes, talvez há poucas horas. Ele não gritou, mas despertou o grupo. Vozes em murmúrio, olhares que se fixam. E o velho Caim sabia. Hoje não seria dia de colher frutas ou raízes. Hoje seria dia de enfrentar predadores. Saíram em fila, rastejando sobre pedras cobertas de musgo, respirando devagar, para não dispersar o calor do corpo. Não havia armas modernas. Havia lanças de madeira escurecida, pontas de osso e pedaços de sílex. Ferramentas simples, mas solidárias. O que faltava em sofisticação compensava-se em estratégia e ritmo. A trilha era estreita. Um rio sussurrava à esquerda. A cada contração do estômago, abaixado de fome, o caçador sentia o corpo tremer. Ele não tremia por medo, mas pelo esforço ancestral que corria nas veias. Eles avistaram um grupo de cervos menores, se alimentando de brotos. Pareciam seguros. Mas alguém os interrompeu. Um uivo distante ecoou da encosta. Lobos entre as pedras. Equipes independentes podiam caçar o rebanho para si próprios, mas os lobos simbolizavam risco de fome ou morte. A estratégia CPZ, círculo, pressão, zarpar. O mais experiente cercou por trás. Outro encurtou a distância lateral. E o ponto central, com lança apontada, esperou o momento certo. Quando os servos ergueram o pescoço, atentos aos ruídos, o golpe veio rápido. A lança cravou, retraiu,
e o pulso do homem pulou no ritmo acelerado do susto e da vitória. O animal caiu. Houve silêncio e depois comemorações contidas. Não cantos altos. Não levantavam armas para o céu. Eles respeitavam o morto. Era alimento, sim, mas também vida que se entregara. Derramaram sangue para o solo da caverna, como agradecimento aos deuses invisíveis. Depois, mutilaram com cuidado, cerimônia embutida em gesto rústico. Cada corte tinha sequência: pele para o couro, gordura para preservar, carne para comer. As mulheres do grupo chegaram para resgatar a carcaça. Com preposições silenciosas, arrastaram-na com cordas de fibras entrelaçadas. Expressões sérias. Não era festa. Era a compulsão mecânica da fome que se alimentava de respeito. O caminho de volta foi lento. O sol já subia e os pulmões ardiam. A caçada exigia resistência. A fome era combustível. A vitória, alívio. Ao chegarem à caverna, o fogo preciso foi reacendido. O velho ventou as brasas, soprou devagar, como se quisesse acordar algo no passado. Dessa vez, haviam mais feridas. A lâmina de um espinho raspara o braço de Beng, o caçador que embalava os servos. Ele não chorava, mas tremia enquanto a mulher tratava com ervas trançadas. O frio da manhã virou lágrima de dor branda contra a resiliência. Não havia caldeira nem panela. Havia peles esticadas sobre pedras quentes. Elas aqueciam. E sobre elas depositavam a carne cortada. Ela cozinhava lentamente, perfumando o ar com cheiro de fumaça, gordura e cozinha ancestral. As crianças vigiaram o processo. Sabiam que cada tiro de gordura, cada fiapo dourado, era promessa de saciedade. Lamuriavam nos cantos, imploravam pequenas porções e, com olhos grandes, esforçavam-se para mastigar. Quando a carne começou a ser cortada, todos reuniram-se. Sentaram-se em círculos trêmulos. O idoso passou o primeiro pedaço para o caçador que acertara a lança, símbolo de coragem e responsabilidade. Era momento sagrado. Não se falava muito, mas nas costas uns dos outros, nas respirações profundas, carregava-se uma memória antiga, a do ancestral que ensinará a tirar, preparar carne, curar ferida. Com barriga satisfeita, ainda leve de fome, o grupo se acomodou para um descanso. As crianças cochilaram. Os adultos observaram a fumaça subir pelo teto da caverna. Formatava desenhos na sombra do fogo. A pele que não aquecia mais era tirada. E alguns começaram a cantar sons guturais. Talvez uma música antiga, tão antiga que ninguém lembrava da letra, mas ainda assim convocava o coletivo. Mesmo no descanso, o olhar não era ocioso. Alguns observavam pegadas que chegavam à entrada da caverna. Outras cheiravam o vento. Havia sinais de perto. Pássaros migratórios, insetos que não voavam mais nos ossos secos. O clima mudava. E eles mudavam junto. Quando o sol baixou no horizonte, os caçadores menores se afastaram para coletar água no riacho. As mulheres recolheram raízes e alimentaram a criança que chorara durante o calor do dia. A fogueira foi reacesa como altar. E ali falaram sobre o uivo. Talvez fosse lobo ou felino maior. As crianças se encolheram, mas olharam o fogo com respeito. Sabiam, a fome é cíclica, a colheita incerta. O mais velho contando um conto da tribo, sobre como seu avô evitou o tigre com apenas lanças quebradas, sobre como o vento levou a luz antiga até aqui e ali, e como a tribo resistiu à noite. Era lição e acalanto. Era a memória viva. Era o embrião do que somos hoje. Neste instante, fecham-se os olhos. O dia foi intenso. O corpo cansado. A alma, ainda acordada. Se este segundo dia te trouxe o frio da caça, o calor do fogo, o peso da fome e da vitória, comente. Eu sentiria o uivo à noite. E respire, como quem caminha entre pegadas antigas. A luz do dia rompendo a entrada da caverna
desenha sulcos dourados sobre a terra batida. Em meio a esse claro escuro, o grupo desperta num silêncio que resume ancestralidade coletiva. Hoje não será dia de caçar, será dia de criar. Desde o início do Paleolítico, os humanos transformaram pedras em ferramentas com precisão rústica. Pedras como quartzo, arenito ou basalto viravam machados primitivos e raspadores. Esse trabalho exigia técnica, força e sentimento. A lasca era tirada com um golpe firme. Cada fragmento deixava um testemunho do aprendizado acumulado. O homem sentado abre o bloco com cuidado. A lâmina recém-criada chamou atenção. Brilha sob o sol que penetra na caverna. Cada lâmina era passada de mão em mão, ensinada, refinada. Era saber coletivo. Enquanto os homens afiavam ferramentas, as mulheres trabalhavam com fibras, tendões trançados, gravetos flexíveis, peles finas. Com fechos primitivos, criavam cestos, cordas, ligaduras para remédios. Era uma produção invisível, mas que garantia sobrevivência. As mãos habilidosas teciam raízes com pressa, debatiam nós como se recitassem nomes sagrados. A divisão do trabalho era fluida, interdependente. Aquele que afiava a lâmina dependia do que tecia corda. Formavam uma rede de sobrevivência que escutava o silêncio do mundo. No fim da tarde, um jovem se aproxima de uma parede lisa. Toma um pedaço de carvão e mistura com argila úmida. Criação de pigmento. Usa os dedos e sopra por um tubo o ocre betuminoso. O desenho aparece. Um corpo de cervo, 4 patas longas, bico como se estivesse em movimento entre sombras. Não era passatempo. Era memória. Rito. A arte rupestre não era estética. Era tornar visível o ciclo que se entranhava no sangue. Os animais, a caça, o perigo, a vida. As cavernas de Altamira, Lascaux, Chauvet dão testemunho disso com figuras e mãos humanas para lá de 30.000 anos atrás. Cada pintura era registrada com cuidado. Até os contornos surgem tridimensionais, explorando as ondulações da rocha como tela viva. Ninguém fez isso por vaidade. Fizeram para lembrar que existiram, que caçaram, que sobreviveram. A pintura coletiva acontecia à noite, quando o fogo baixa e o frio aperta. As crianças se aglomeram. O artista sopra o pigmento. As sombras dançam. Alguém passa a mão sobre uma parede nua. O silêncio reina, ritmado pelo bater dos corações. Depois do desenho, cantam. Em línguas guturais, arrastadas. Sons primitivos que invocam sol, ventos, animais. Era mais forte do que simples desenho. Era fragilidade comunitária convertida em símbolo. Era pacto de lembrança. Por trás do fogo, cada gesto se torna ponte. Assim como aquele que partiu madeira repara a aliança entre gerações. O que pintou o cervo se conecta com os caçadores que seguirão pegadas. As tecelãs sustentam o corpo que caça, e os anciãos depositam sabedoria nas paredes, nas palavras, no pigmento. Sem esse tecido invisível, talvez não tivéssemos nome, nem rota, nem tribo. Mesmo depois do ritual artístico, o dia não acabou. Muitas famílias precisaram recolher água, devagar, do riacho. Outros procuraram plantas para curar dor de barriga. Alguns ajudaram a reforçar o abrigo de ossos e peles que protege da chuva. Tudo que faz a comunidade existir fluía de mãos pacientes. A lasca de sílex, o raspador, o machado de pedra, agora descansam ao longo da entrada. Naqueles braços retesados ou nas testas intensas, reconhecia-se respeito. O símbolo da sobrevivência está mano a mano com a arte, com o alimento, com a cura. Cada ferramenta era cúmplice da vida. Cada ferramenta tinha história, da rocha ao gesto, e quem a possuía as transmite. As pinturas poderiam se apagar pela umidade, os túneis rachar.
Mas, mesmo isso, o grupo compreendia. Cada imagem instável resistia mais do que nós hoje. E o texto invisível, impresso em pedra, sobreviveu para contar que existimos. A arte tornou-se uma linguagem que transcende tempo. Na caverna ancestral, pulsa em silêncio ainda hoje. Você sentiu o peso do carvão sobre a parede? O silêncio após o último sopro? A comunidade inteira respirando em torno da imagem. Se essa parte te trouxe o murmúrio das primeiras pinturas, comente. Eu ficaria ali, pintando ao fogo. E respire, como quem entende que até hoje carregamos cor de pedra nas veias. Quando o sol começa a subir sobre a boca da caverna, seus raios entram triangulares, tocando a terra batida e delineando silhuetas das ferramentas deixadas na noite anterior. É nesse instante que o cuidado se torna ritual. Não há vaidade, há sobrevivência. A higiene não era escolha, era necessidade. Corpos se limpavam em riachos congelados, mas antes disso se esfregava areia fina ou cinza quente para remover sujeira, suor e sujeiras orgânicas. Era um ritual acompanhado por murmúrios silenciosos, palavras de proteção, invocações às forças do vento ou de aves. Nem sempre havia tempo para banhos longos, mas cada gesto importava. Assar pedra aquecida no fogo, esfregar contra o corpo e depois lavar rápido em poça. O choque era brando, mas eficaz, e ajudava a evitar inflamações e parasitas. Feridas eram inevitáveis. Lanças arranham, pedras cortam, espinhos ferem. Quando alguém se machucava, a tribo se movia como um só corpo. Mulheres experientes trituravam raízes, folhas e cascas, transformando em pasta espessa que era aplicada sobre cortes. Um cataplasma feito com raiz de salgueiro, sem nome hoje, mas ancestral precursor da aspirina. Outra com musgo que absorvia a umidade. Misturavam saliva, parte de fermentação natural, e envolviam tudo com tiras finas de fibra entrelaçada. Enquanto aplicavam o curativo, entoavam sons lentos. Eles sabiam, o cuidado traz cura, e o encantamento também. Após a aplicação dos remédios, o curado era deitado em peles aquecidas junto ao fogo central. Ali permanecia por horas, enrolado, o corpo esquentando. Era hora de descanso sagrado. Quem estivesse curando recitava cantos baixos para chamar o sono gentil, para que o corpo reparasse em silêncio. As mulheres saíam ao amanhecer para forragear plantas, folhas amargas para a febre, flores perfumadas para dores de cabeça, seiva mineral para tratar cortes. Sabiam onde e como colher. Raízes íngremes, folhas jovens, caule macio, memória viva transmitida, decifrada por gestos, não por livros. Quando a planta era rara, evitavam colher tudo, somente algumas folhas, para preservar a vida da planta. A tribo respeitava a floresta tanto quanto a própria existência. Tecelãs teciam cordas resistentes não apenas para carregar, mas para amarrar talas, pendurar recipientes erguidos e até para improvisar cadeiras de pele. Cada corda era útil e visível no cotidiano. Puxavam redes para abastecer a fogueira, prendiam abrigo, erguem cestos para mergulhar no riacho. Tudo era entrelaçado: o alimento, o ferimento, a ferramenta. Até que se tornasse comunitas. Laços firmes de dependência e cuidado. Mesmo que o caçador trouxesse carne, era usado com parcimônia. As refeições variavam: raízes cozidas com gotas de gordura, frutas sazonais, pequenos mamíferos, insetos fritos no calor de pedras. Era rústico, mas nutritivo. Durante o processo, havia regras implícitas. A criança com febre pegava porções menores. Os mais velhos recebiam a carne do centro. Os feridos ganhavam porção suave, passada com pasta vegetal. Era a economia da vida artesanal. À noite, antes do sono, contavam-se histórias. Não apenas de feitos de caça, mas de cura, de
de solidariedade, de como uma raiz salvou criança, de como uma rede quebrou e viu salvar o mercado. Esses contos não eram entretenimento, eram medicina emocional. Era transmissão discreta de regras, invocação de coragem, alento compartilhado. Para os pequenos, crescer era associar os gestos, lavar no rio, tratar ferida, pintar na parede, trançar a corda. Era aprendizado sem vergonha nem pressa, com o ritmo suave dos ciclos naturais. E cada adulto que ensinava se via representado no curioso olhar infantil. Era renovação da tribo, fundada no gesto simples de passar conhecimento. Quando o fogo dormia e apenas brasas vermelhas marcavam sombras, era hora de meditar sobre o dia. O grupo se deitava próximo ao chão da caverna, e mesmo sem luz, sentia-se presença. A higiene não exigia silêncio, mas respeito que continuava no toque gentil sobre o ferro do corpo, no calor compartilhado, no ressoar das respirações uníssonas. Na ausência de remédios modernos, o autocuidado da tribo era sagrado. Cada ferida tratada, cada história contada, cada gesto coletivo de limpeza e comunhão era prova de bondade ancestral. E isso mantinha a tribo viva. Você já percebeu como o cuidar era à mão, coletivo e lento? Como a tribo se sustentava não apenas com lanças, mas com cuidado mútuo? Se essa parte te trouxe o calor do abrigo, o aroma de remédios ancestrais e o conforto do coletivo, comente. Eu me curaria perto do fogo. E respire. Como quem entende que às vezes a cura vem no toque de outro. Amanhã desperta com ruídos distantes, galhos rangendo, asas cortando o ar. O solo da caverna treme levemente. Hoje, a tribo se prepara para algo maior. Não apenas caçar, mas dominar o território invisível entre a pedra e o vento. Perto das brasas, o ancião traça no chão um círculo de carvão pulverizado, demarcando posições e sinais. Todos ao redor escutam. Cada parte da caçada planejada. Quem seria responsável pela cobertura lateral? Quem manteria o fogo como ponto de encontro? Quem carrega armas principais? Era uma coreografia silenciosa, sincronizada pelo respeito ancestral. Ao sair, os caçadores observam sinais sutis. Correntes de formigas desviadas, pelos presos em galhos, ossada de animais maiores, talvez tigres de dentes de sabre, cervos enormes ou predadores raros. Eles interpretam o vazio, os rastros, e decifram advérbios sussurrados pela natureza. O corpo se move quase sem respirar. Cada passo calculado, cada olhar, previsão. Desta vez, a presa era grande. Um pequeno veado, bovino selvagem, ou até javali. Potencialmente mais de uma noite de alimento, mas também mais risco. O cerco se compõe em silêncio. Homens se espalham em arcos, convergem, cercam. Outros se escondem atrás de árvores, prontos para fechar o cerco. Tudo orquestrado por sinais firmes de pedra batida ou brisa soprada entre os dedos. Sinais primitivos de comando. Às vezes, o plano falha. A presa aparece do lado oposto. A lança erra. O animal fugaz cruza troncos e o grupo perde precisão. Mas então, algo imprevisível acontece. Um rugido distante. Talvez um leão, uma pantera. Não se sabe. Só sabe-se que o risco triplica. Eles se apartam, reavaliam e decidem usar estratégia improvisada. Recuar em triângulo, manter o fogo para confundir predadores, fazer uso de lanças improvisadas. O medo se maneja com coragem fria, uma forma de resistência coletiva. Se a presa é abatida, celebra-se com reverência. O corpo talado com respeito. Interior separado. Ossos para ossos, carne para partilha, tendões para cordas, couro para peles. Os sentimentos se misturam. Cansaço, calor, algum alívio e a sensação de passagem de algo maior que si.
O pacto da sobrevivência renovado como chama viva. Eles retornam com a presa arrastada, e o silêncio se faz respeitoso. Os ecos dos encontros, dos rugidos, dos passos furtivos continuam no corpo. As mulheres preparam remédios, tratam feridas, às vezes na própria carne dos caçadores. As crianças espantam insetos, preparam a água e observam com olhos atentos o ritual da divisão da caça. Ao cair da noite, o fogo reacende. A carne esquenta. A fumaça sobe como véu sobre as cabeças cansadas. Reúnem-se para tocar o osso que sustenta a lança. Cantam ritmos guturais, repetindo nomes dos caçadores e dos animais. É memória oral, é prece ao sustento. Quando o calor do fogo diminui, os corpos se deitam. E não há palavras, há suspiros. Há ecos de fome saciada e cansaço visceral. E na dor muscular nasce respeito ao corpo, ao coletivo, ao destino indefinido de cada manhã. Dias como esse construíam identidade tribal. A técnica era passada. Onde se planta golpe, onde se segura corda, qual pedra se usa para quebrar os ossos, como distribuir o alimento. Era a cultura oral que se tornava material. Os gestos se repetem por milênios. Quando o último estalo do fogo se apaga, o silêncio ocupa o espaço. Mas a presença humana continua. Respirações unidas, sonhos que deslizam, pele que descansa sobre pele. É esse um dos momentos mais próximos do que somos hoje. Um primeiro laço de humanidade, queimado na chama ancestral. Se esse momento te fez sentir o peso dos passos noturnos, o calor das tochas improvisadas e a vibração do corpo coletivo na luta por alimento, comente. Eu sentiria o calor da fogueira como lar. E respire, como quem honra o legado de quem caçava com medo e amor dentro do peito. A luz da caverna se alonga, mas há alguém ali que dorme, gestando silêncio e vida. Entre os cheiros de musgo e terra úmida, uma mulher se aquieta, sentindo o peso de novo ser dentro de si. Para as mulheres da tribo, gestar era mais que carregar, era missão ancestral. Elas não tinham saber ficadamente científico, mas sabiam. O corpo que cresce envolve o espírito do próximo. Andavam mais devagar, respiravam ritmado, acolhiam a vida em seu centro. Outras mulheres observavam, ofereciam raízes medicinais amargas, sobre as quais se punha fé protetora. Frutos que não fermentavam, chupados com cuidado. Laços tecidos apertavam o corpo gentilmente, para amparar a subida do peso. O grupo mudava suas tarefas. Quem ia longe, voltava mais cedo. As caçadoras dos dias anteriores se tornavam cuidadoras. As ferramentas eram guardadas com mais zelo. A comunidade tornava-se muralha delicada para proteger quem traz a continuidade. Era quase um ciclo natural. A mulher que gerava virava símbolo de esperança, tão respeitada quanto o caçador que traz carne ou a anciã que canta histórias. Quando a dor surgia, sinais eram dados com parcimônia. Pedradas suaves no chão, estacas cravadas entre as peles, sopros abafados no vento. Outras mulheres acudiam, formigas esmagadas com raiz de planta que acalmava, cantos guturais entoados próximos. O parto exigia silêncio, presença e confiança. Sem cordões ou luz artificial. Somente fogo fraco, sombras suaves, mãos experientes. O recém-nascido chorava, e sua voz era recebida com lágrimas longas e calmas. Ninguém olhava o bebê com alívio apenas. Havia reverência. Nas primeiras horas, o bebê era passado de braço em braço, pela avó, que aquecia a pele, pela mãe, que apertava junto ao peito, pela midwife primitiva, que supervisionava sem dominar. Punham no rosto do pequeno uma gota de resina tribal, símbolo de proteção. Colocavam cordas suaves para envolver o corpo até que os chutes e gemidos se tornassem respiração mais gentil. As tribos sabiam.
Era frágil, mas era promessa. A amamentação era ritual. Retratos de olhos fechados e mãos que acariciam cabeça. Do leite saía o vínculo, o sangue que unia a tribo e a manhã. Alguns bebês não pegavam imediatamente. Outras mulheres ofereciam leite ou raízes amargas misturadas com mel primitivo para tornar o sabor suportável. A comida era exigência e acalento. Quando a criança crescia, recebia pequenas responsabilidades: carregar graveto, buscar água próxima, observar formigas. Nada de grandes tarefas, mas gestos suaves que, repetidos, se tornavam aprendizado, identidade. As mães da pedra falavam com vozes baixas, para não assustar o corpo frágil, e contavam histórias que enraizavam coragem, curiosidade e conexão com o mundo ao redor. As doenças infantis eram presentes. Uma diarreia leve podia ser trato delicado, raízes amargas, chá amarrado em lenços, compressas mornas. Mas, quando o mal crescia, a tribo se reunia. Cantos calmantes, massagens fluidas, cantinuletas que pediam às forças invisíveis por alívio. A morte ainda era parte da vida. E quando chegava, venerava-se o corpo pequeno junto à parede, desenhada por ancestrais, como se permitissem nova imagem a pairar. Nunca havia isolamento. O bebê dormia próximo à fogueira, junto com todos. Chorava, gemia, e todo o corpo humano da tribo o ouvia. Era cuidado absoluto e coletivo. As crianças cresciam observando, aprendendo inclusive o que ainda era proibido. O medo do tigre, o risco da água funda, o respeito ao fogo ou a aura do mais velho. Ao completar 1 ano ou 2, começavam a convidar a criança para tocar o fogo, acariciar os ossos secos, sentir a lã de animal pendurada. Era como apresentar o mundo que terão que atravessar. Nenhum gesto era forçado, nenhum medo era ocultado. Só havia honestidade com a vida que pulsa e fragilidade que ensina. A criança cresce entre lancetas, pinturas de parede, nutrição compartilhada e preservação de saúde. A mãe da pedra ensina o saber ancestral, e a criança se torna porto, continuista do gesto que garante perpetuidade. Um dia, ela se tornará artífice, remediadora, pintora ou caçadora. Até lá, seu corpo e suas memórias vão se mesclando com a aurora humana. Você sentiu o peso doce do cuidado, que não existe no frio do isolamento, mas na proximidade com os primeiros seres humanos? Se essa parte te trouxe ternura, respeito e presença fragilizada, comente. Eu seguraria o futuro em meu colo. E respire, como quem entende que até na pedra o toque é sagrado. A madrugada cedeu ao frio, e a tribo se movimenta devagar, estendendo peles sobre rochas úmidas, cobrindo ossos expostos, reparos silenciosos ao abrigo ancestral. Cada caverna servia não apenas de proteção, mas de lar. Sinais de ossos empilhados, lanças encostadas, pinturas na parede marcavam território, memória e presença. O abrigo era a linha de frente contra o vento, a neve, predadores, tribos rivais, mas também contra o esquecimento do que somos. Quando o frio apertava demais, ou a caça rareava, a tribo partia. Não havia pressa. Deixavam marcas. Pedras empilhadas em rotas seguras, galhos pintados com ocre como seta, símbolos na madeira em risco. Os mais velhos reconheciam o caminho. Os jovens seguiam, incertos, mas confiantes no gesto ancestral. A migração era dança com paisagens novas, mas era segura, porque era coletiva. Ao encontrar outra caverna ou fenda rochosa, avaliavam o abrigo. Entrada de vento, fundo seco, acesso à água, risco de inundação ou de predadores. Testes eram feitos, pedras lançadas para ver escoltar de eco, árvores balançadas para medir resiliência, pequenos buracos cobertos para observar entradas de roedores, que denunciavam cavernas usadas antes.
Só depois de horas de avaliação, decidiam ficar. O abrigo era lar escolhido, e a segurança começava ali. O espaço era marcado com pinturas de mão nas rochas externas, desenhos de presas caçadas e pegadas de membros da tribo. Era aviso. Esse espaço pertence a quem sobreviveu aqui. Era pacto silencioso com outras tribos ou com feras selvagens. Quando cheiravam rastros de outros grupos, deixavam oferendas simbólicas na entrada. Pedras colocadas em sequência, cordas tingidas penduradas. Era diplomacia sem palavra. Com o abrigo definido, o grupo recomeça. Caça, coleta, remédio, arte e descanso. Tudo reestruturado conforme a nova paisagem. Havia uma flexibilidade ancestral. Transformavam ossos de animais abatidos em suportes para a fogueira. Enrolavam peles em troncos secos para dormir. Criavam teias de corda para armazenar comida longe de roedores. O abrigo se tornava refúgio ativo, não estático. Noite. As rochas tremulavam com vento. O fogo aceso dentro do abrigo era guarda, mas precisava ser discreto. Caçadores ficavam de vigília, descalços sobre musgo e pedra fria. Armas apoiadas sobre joelhos dobrados. Olhares atentos às sombras fora da entrada, protegendo a tribo contra o imprevisível. A mudança para um novo lugar significava reinício. Era necessário pintar novas paredes, símbolos de vida e de proteção. Ou preparar outro círculo de fogo, novo cântico, nova história que encaixasse o legado antigo na terra nova. Cada abrigo era espaço ritual e cotidiano. Tudo ali era mapa vivo do corpo coletivo. Se a migração exigisse longas jornadas, carregavam os abrigos leves, peles empilhadas, ferramentas reduzidas, as pinturas reaplicáveis com carvão e argila. Era arte portátil. Era cultura ambulante, que atravessava montanhas, rios e geleiras, mas chegava intacta através da memória dos corpos que caminhavam juntos. Porque a terra falava, e eles aprendiam. As estações, os ventos, os lugares da migração ensinavam rotinas. Quando o vento era constante do norte, sabiam. Tempestade. Quando o trigo selvagem sempre brotava ali, sabiam. Próxima safra. Cada abrigo era observação. Era diálogo entre pele humana e pedra. O dia terminava dentro do abrigo escolhido, mas nunca totalmente dentro. O corpo estava fora e dentro ao mesmo tempo. Nas pegadas que marcavam o solo, nas pinturas que lembravam os nomes e no fogo que continuava pulsando vivo sobre a superfície fria da caverna. O abrigo não era apenas teto, era identidade, era linfa de relacionamentos, era memória. Se essa parte te trouxe a experiência de caminhar e escolher lugares como quem escuta a terra, comente. Eu me moveria com a pista das pedras. E respire, como quem entende que nosso corpo vem da terra que atravessamos. Quando o sol se esconde e apenas brasas avermelhadas marcam o escuro da caverna, o ritual começa. O mundo todo se estreita ao redor da fogueira, e a tribo toca o invisível com voz, gesto e símbolo. Dentro, o fogo dança em ritmos próprios. Chamas tremulam numa coreografia antiga, oscilando sombras nas paredes rochosas. É ali que o coletivo se reúne, não como refém do calor, mas como sacerdote do silêncio e do mistério. Elas sentam-se em círculo, braços encaracolados, costas retas. O olhar encontra o fogo, e o fogo devolve vislumbres do desconhecido. Alguém entoa primeiro, um som profundo, gutural, repetido como batida do coração. Outro se junta com tambor improvisado, peles esticadas por gravetos. Outros usam ossos secos como paletas, batendo no chão ou tamborilando sobre pele. Não há palavras definidas. Há vibrações que convidam o vento, o espírito dos animais, a água corrente, os ancestrais que caminharam antes. Cada voz é ritual.
cada som. Ponte invisível. Enquanto os cantos sobem, alguém segura pigmento em mão. Desenha o escuro com ocre, círculos, pegadas, linhas grandes. Cada símbolo acende ao redor do fogo, refletindo nas veias das rochas, comunicando os segredos da caça, da fertilidade, da noite que se aproxima. As crianças assistem, olhos arregalados, aprendendo por presença. Não entendem as formas, mas sabem, aquilo é sagrado. Após o canto, o ritmo muda devagar. Alguém bate no tronco oco, outro ecoa com sopros suaves nas folhas secas. Surge dança, pés circulares sobre a terra batida, mãos juntas. Não rituais rígidos, mas improvisos moldados na tradição, como se o som fosse líquido que une corpos e sensações. Há risos breves e tímidos, espontâneos, mas logo suprimidos pelo peso coletivo de quem ouve mais do que fala. Esse tempo não era festa, era comunhão silenciosa com o cosmos. Vozes abertas ao universo. Fogo como pulsar coletivo. Som como linguagem antes do idioma. Quando o canto cessava, o silêncio tomava conta. E então, mesmo sem dizer palavra, cada respiração contava. Vida, medo, esperança, cansaço, pertença. Depois da música, passam a contar memórias que andam nas veias, sobre um dia de chuva que inundou gado, sobre uma noite que devorou chamas, sobre uma criança que morreu, mas voltou nos sonhos. As palavras fluem como tinta, traçam caminhos entre as pinturas rupestres e o calor da tribo. As sombras nas paredes incorrem novos significados. Uma mancha vira cervo, um risco vira montanha. É o mundo real e espiritual se confundindo no mesmo ato. Finalmente, o som cessa. O fogo ainda pulsa baixo, e todos respiram como um só corpo, lento, profundo, consciente. O embalo final antes do sono ritual. Sentir o pulso do dia. A despedida do ócio. O preparo para o sonho. Quando a maioria adormece, alguém permanece em vigília. Um guardião silencioso, observando o fogo que resiste mesmo sob as cinzas. Ele regenera a chama com sopro lento. Porque o fogo é ponte entre o céu visível e o mundo invisível. E enquanto isso, as crianças cochilam e os adultos repousam com olhos fechados. O eco do som ainda presente. Ao amanhecer, traços de pigmento permanecem nas paredes. Marcas que sobreviveram à noite, à umidade, ao vento interno da caverna. São símbolos que resistem ao tempo. Lembrança da presença, da voz, da tribo como organismo vivo. Essa noite uniu o corporal e o espiritual. Fez do fogo o centro do cotidiano e do invisível. E mostrou que mesmo sem templo, sem palavra escrita, existe ritual humano que conecta origem, medo, afeto e futuro. O rito noturno ensinava: somos pedra e fogo, som e silêncio, tribalidade e silêncio interior. Você sentiu o som profundo, quase tribal, do canto sem palavra? O simbolismo do gesto que desenha o invisível na pedra? Se essa parte te fez experimentar a dança da tribo com o universo, comente. Eu me deixaria envolver pelo som do fogo. E respire, como quem toca a eternidade com som ancestral. A penumbra da caverna se afasta lentamente. Uma brisa leve traz ressonância da terra lá fora. Folhas agitadas, pássaros despertando. Mas a tribo permanece reunida, um círculo flutuante em torno das brasas. Crianças brincam de imitar os adultos. Um ergue lança de graveto, outro finge construir abrigo com miniaturas de pedra. Não era distração, era treino. O entretenimento funcionava como pedagogia sem pressa. Os pequenos tropeçavam, se levantavam, riam. Os mais velhos observavam com leveza e repreensão gentil. Era a leveza dos primeiros aprendizados, corpos que se moldavam ao ritual do mundo real. Os adultos propunham desafios lúdicos. Quem conseguir seguir trilhas de pegadas,
quem identificar textura de pedra ou cheiro de raiz, quem lembrar o nome de som insecto sob pedra. Com isso, exercitavam sentidos aguçados e transmitiam sabedoria. Entre risos, havia sabedoria prática, memória dos rastros, sensibilidade tátil, reconhecimento do terreno. Mesmo sem palco, havia dramatização, uma encenação da caça perdida com gestos silenciosos, grunhidos obrigatórios e simulações de fuga. A plateia acompanhava em silêncio atento, como se o passado fosse revivido. Essa teatralização reforçava vínculo coletivo e preservava a memória emocional. Ensinar era repetir. É assim que se guardam os saberes. Quando a caça era abundante, ou uma criança nascia, ou uma mulher voltava curada, havia celebração. O fogo se agrandava. Cantavam juntos, dançavam em círculo. Alguns dançavam solo, passos que falavam de força, resistência, tribo e conexão. As danças não tinham ritmos definidos, eram improvisos que se encaixavam ao tempo da exaustão, da novidade, da fartura. Para reconhecer o caçador do dia, pintavam-no com pigmentos, traços vermelhos no rosto, símbolos de presas. O gesto era ritualístico, marca de coragem, reconhecimento comunitário, honra compartilhada. Da mesma forma, a mulher que paria ou o ancião que trouxe cuidado ganhavam marcas semelhantes, um ritual de respeito coletivo. As canções mesclavam respiração e ritmo de batida de percussão. Tampas de coco, ossos secos, tambores de peles. Formavam música primitiva que ecoava nas paredes. Era linguagem ancestral que unia o temporal ao espiritual. A musicalidade não tinha letra, mas tinha intenção. Unir vozes como cordas que vibram juntas. Após a dança e o canto, chegava o silêncio sagrado. A tribo se sentava perto do fogo. Alguém murmurava uma prece baixa. Aos ventos, aos ancestrais, à pedra. Era momento de conexão com o invisível, de reafirmação da união que sustenta o corpo coletivo. As histórias encenadas eram passadas noite após noite. Elas tornavam-se arquétipos. O membro desaparecido que retorna, o animal que ensinará caminho, a fome que exige persistência. Cada ritual noturno era aula de comunidade. Mesmo ao apagar do fogo, o ritmo batucado, a dança, o canto e o símbolo permanecem na respiração. O corpo inteiro se torna instrumento. O corpo coletivo persiste no silêncio que segue. Quando tudo acaba, cada um recolhe o corpo cansado, recolhe a garganta gasta. Todos sabem, depois do rito vem o descanso. E depois do descanso, o próximo amanhecer. Nova chance de viver, aprender, caçar e cuidar. Se essa parte te fez sentir a dança ancestral ressoar no peito, o canto sem palavra, ou o riso das crianças iluminando o fogo, comente. Eu celebraria a tribo sob o fogo. E respire, como quem entende que raízes ancestrais vibram com canto e movimento. A aurora rompeu. A caverna desperta sob luz tênue e fresca. Mas amanhã traz algo novo. Não é apenas o dia que volta. É o eco de milênios refletido no corpo coletivo. O legado dos primeiros humanos pulsa ainda em nós. Não há escritos, nem monumentos imponentes, mas as marcas nas paredes, os cantos entoados, as lanças trêmulas e a dança noturna são histórias que atravessam gerações. Hoje, abrimos livros ou assistimos documentários, mas ainda temos dentro de nós a memória ancestral. Ver sinais no solo, seguir rastros, colher comida e cuidar do outro. Olhar para trás é enxergar que a sobrevivência só foi possível através da rede. Sem escrita, sem tecnologia, mas com partilha, com cuidado mútuo, com rituais de pertença e improvisação estratégica. Esse senso de tribo ressoa hoje, nos grupos que se unem frente ao perigo, nos que celebram juntos, nos que cuidam da saúde coletiva. A arte rupestre
sem propósito comercial ou estético, preserva símbolos fundamentais: animais, ciclos, presenças invisíveis. Hoje, pintamos grafites ou criamos arte digital. Mas a linguagem visual permanece. Pintar para existir, criar para lembrar. Cada imagem nos ensina que temos dentro de nós a necessidade ancestral de expressar quem somos num espaço físico e simbólico. 2 milênios antes da aspirina, mulheres usavam raiz de salgueiro para aliviar dor. Tratavam feridas com pastas naturais. Massageavam com cânticos e calor humano. O autocuidado hoje se reorganiza com ciência, mas também aprende com métodos antigos: toque, presença, comunidade. Em tempos modernos, vemos que a empatia cura, e a conexão, baseada em reconhecimento físico e emocional, ergue pontes entre curandeiros e pacientes. Hoje chamamos isso de meditação, mindfulness ou cultos renovadores. Mas os ritos noturnos da tribo, canto, símbolo, dança, eram tentativas de acessar o invisível e unir o corpo coletivo. Eles já sabiam. Celebrar, sacralizar e descansar em grupo eram formas de fortalecer o espírito e o sistema nervoso. A partir do momento em que uma criança era segurada no colo e ensinada com paciência, a coletividade reforçava a cognição social. Hoje, ainda aprendemos com isso: a aprendizagem em grupo, a memória coletiva, as brincadeiras educativas que ensinam empatia e observação. Ainda empregamos o modelo ancestral que ensina pelo gesto, pela presença, pelo toque. Nós edificamos cidades e lares, demarcamos ruas, bairros, zonas seguras. Mas, pensa, elas ainda têm símbolos, estátuas, placas, monumentos. A maneira como protegemos territórios ecoa os abrigos primitivos, com marcas visuais e ritos de presença. Mesmo hoje, traçamos fronteiras simbólicas. Esta rua, este bairro, este país tem histórias. E muitas vezes precisamos voltar à caverna para lembrar de quem somos. As ferramentas de pedra nos fazem lembrar que o ser humano sempre inovou, com o que tem. O sílex nos lembra das lâminas que usamos hoje em bisturis, facas, máquinas. E a criatividade ancestral permanece invisível na natureza que aprendemos a transformar. Hoje nossa tecnologia é digital, mas a essência: moldar algo para sobreviver e proteger. Cada traço de pigmento que resiste por milênios em um abrigo é sinal de que nossa necessidade de recordação é mais forte que o tempo. E a história dos primeiros humanos reforça que só vivemos em plenitude quando mantemos presença do passado, do presente, do futuro. Hoje, quando visitamos sítios arqueológicos, caminhamos sobre rastros. Eram nossos passos originários. O legado dos cavernícolas não está em museus secretos. Está no canto que repetimos, no cuidado que praticamos, na imagem que pintamos. Está no corpo coletivo, que ainda precisa de fogo, alimento e símbolo. Eles nos deixaram um pacto tácito. Ser humano é estar em tribo. É carregar a luz no peito e seguir sinais invisíveis no solo. Feche os olhos um instante. Imagine-se ouvindo um canto gutural, ao redor de um fogo tremeluzente. Sinta o ar frio fora da caverna. Sinta a parede pintada, o garroteamento da corda, o aroma indefinível de resina e raiz moída. Você não está apenas escutando uma história. Você está tocando um legado tão profundo quanto o nosso DNA. E se isso te moveu, inscreva-se no canal agora para continuar viajando no tempo, despertando histórias que iluminam como brasas antigas. E me diz, de onde você está me ouvindo? Que horas são aí onde você está ouvindo essa lembrança ancestral? Comente. Sinto o calor da caverna dentro de mim e respire, como quem finalmente entende que somos poema vivo esculpido pela pedra, pela fogueira e pela tribo que se alinhou no silêncio e na chama. Boa noite, ou melhor, boa luz que resiste.